Olá, meus amigos e irmãos do GPEC, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Antônio Peroba e a gente vai bater um papo hoje sobre as coisas do Evangelho. Vamos então fazer a nossa prece para estreitarmos aí a nossa conexão com a espiritualidade. Vamos fechando os olhos, acalmando, direcionando os nossos pensamentos a Jesus e com a sua imagem em nossa tela mental, vamos nos dirigir a Ele, dizendo: Jesus amado, Mestre de luz, eis-nos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, em busca do conhecimento libertador, em busca da palavra do Teu Evangelho. Abençoa-nos no objetivo maior de caminharmos para Ti, através da nossa transformação, através da mudança dos nossos hábitos, acolhendo as Tuas palavras e principalmente vivenciando-as no nosso dia a dia. Que a Tua paz, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua luz permaneçam conosco, agora e para todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre uma temática muito importante e interessante, é a temática da humildade, né? Humildade que é pouco reconhecida nos dias atuais, né? A gente vê que ainda falta muito para as pessoas perceberem o real valor da humildade. Tanto é que existe uma dificuldade de entendimento do que vem a ser humildade, né? Muita gente acha que a humildade é a falta de bens materiais, falta de dinheiro. Então que todo pobre viria a ser humilde, o que não é real, né? Porque conhecemos muitos pobres orgulhosos e conhecemos também ricos humildes, né? Porque a humildade, ela está no desapego, né? Aquele que já não tem mais vaidade, né? Ele reconhece as suas dificuldades, reconhece as suas próprias limitações, né? Ele é submisso à vontade superior, no caso da energia superior, que é Deus, porque ele entende, né, que Deus é o ser supremo, né? Deus é quem tem o comando de tudo e de todos, e por isso ele se submete à vontade do Pai. Então esse é o verdadeiro humilde, né? É aquele que já tem uma certa consciência da sua conjuntura, da sua situação, do seu estado, né, atual, dentro desse contexto evolutivo. Então, o humilde, ele independe da sua condição econômica. Pode ser um pobre, pode ser um rico, pode ser um intermediário, pode ser uma classe média, né? A questão da humildade está na sua intimidade, né? E independe das questões materiais, até porque ele já se desapegou, né? Ou já está caminhando para o desapego. E a humildade, ela está dentro do contexto planetário. Tudo que nós vemos aqui no nosso planeta está sendo regido pela humildade, né? A natureza, ela é exuberante nessa colocação. Vejamos que o poder não significa falta de humildade, né? O sol, por exemplo, ninguém pode negar o seu poder. E fossem os seus raios mais intensos e mais fortes, e ele
destruiria tudo, porque pegaria fogo em tudo o que habita aqui dentro desse planeta. No entanto, dentro da sua humildade de ser um astro que atende às necessidades daqueles que aqui habitamos, não só os humanos, mas também os vegetais, enfim, toda a vida que existe aqui depende desse fluxo energético que é emitido pelo Sol. Sem os seus raios, não haveria vida neste planeta. Veja como ele é importante para todos nós. No entanto, ele chega com a sua energia e é capaz de acariciar uma pétala de uma flor, de uma rosa, sem queimá-la, sem danificá-la, né? Se hoje existe algum tipo de dano causado pelos raios solares, é justamente em função da má educação que nós temos na conduta do nosso dia a dia. Esses produtos danosos da natureza que acabam afetando a camada de ozônio, e aí se criou essa situação do aquecimento global pelo qual estamos passando e a intensidade maior dos raios solares em função desses produtos químicos que são dispensados na atmosfera e que causam o efeito estufa. Então a gente vê que o Sol, apesar de todo o seu poder, ele age com a humildade, entregando aquilo que podemos receber sem nos ferir, sem nos atacar. Agora, se a gente, conhecendo já alguns processos, como horários em que ele está mais intenso e a gente se expõe, como é muito comum aqui na praia, né? Ontem mesmo eu estava ali pela orla e vi que as pessoas estavam chegando em torno de 1h, 2h da tarde para ir para a praia. Imagine, né? Aquele sol causticante ali e as pessoas chegando, né? Normalmente não se protegem bem, e aí não é o que se reclamar. Realmente aí pode ocorrer algum tipo de situação desagradável, causando doenças, podendo causar até um câncer de pele. Mas isso é em função da falta de cuidados que as pessoas têm em usar, né? Nos momentos mais adequados a praia, de usar uma piscina, usar, enfim, esses momentos que são agradáveis quando bem utilizados, né? No meio das águas da praia, da piscina, enfim. Então, ele não comete nenhum tipo de agressão, né? E assim é toda a natureza, né? Ela só responde, na realidade, àquilo que a gente entrega para ela, né? Então, quando a gente está desmatando muito, a gente está ocasionando que secas, falta d'água, né? Estamos passando por uma crise hídrica muito violenta. Estamos passando por um momento delicado na questão do clima e da ecologia no nosso planeta. Não é só no nosso país, mas no planeta como um todo. Os países estão reunidos agora, inclusive a ONU deu uma declaração, né, de que se a gente não movimentar um cuidado maior com a natureza, né, com tudo aquilo que nos foi concedido por Deus para que a gente pudesse ter uma vida plena, para que a gente pudesse superar as nossas dificuldades evolutivas, né? Se a gente não tiver cuidado, a natureza irá responder, e de uma forma que não será das mais agradáveis, né? Porque para toda ação existe uma reação. O planeta foi criado dentro de um contexto para que, através daquilo que ele pode nos fornecer, a gente tenha uma vida plena. Mas a ganância, né,
a falta de humildade, a falta de reconhecimento das pessoas para o contexto do que verdadeiramente somos, né? Então isso tudo acaba dificultando, porque a gente está aqui apenas e tão somente vivenciando uma das experiências, das muitas que já tivemos e das muitas que ainda teremos, né? Muitos permanecerão no planeta após esse processo de transição planetária, outros não conseguirão mais permanecer, outros irão reencarnar num planeta similar a esse de provas e expiações, porque é em provas e expiações que a gente consegue evoluir, que a gente consegue fluir, né, nas nossas provas, e é quando a gente consegue atestar efetivamente, né, o aprendizado em provas e expiações, não tenho dúvida, né? E aí, preparados em provas e expiações, né, com o dever de casa pronto, a gente consegue ir para outros patamares. E um dos deveres de casa que a gente tem é aprender que precisamos trabalhar a humildade aqui enquanto encarnados neste plano, que precisamos entender que estamos aqui pela misericórdia divina que nos concedeu mais uma oportunidade de refazermos a nossa trajetória, já que com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós percebemos que não conseguimos no nosso passado reencarnatório ter muito êxito, apesar, né, de muitas pessoas buscarem saber o que foram na vida passada, e a sua grande maioria ou foi rei ou foi rainha, né? Eu não vejo súditos, eu não vejo garis, eu não vejo ninguém numa condição mais inferior com relação à sua reencarnação passada, né? Todos foram nobres, né? É muita nobreza para pouco reino. Então a gente sabe pelos ensinamentos que Kardec codificou que a gente está hoje nesta encarnação no melhor que poderíamos estar em nível de evolução. Por quê? Porque no passado a gente não conseguiu ter muito êxito nos nossos propósitos e objetivos. É lógico que reencarnar não é uma coisa simples, não é uma coisa tão fácil. Demanda um empenho, um esforço muito grande por parte daqueles que aqui reencarnamos, e cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua particularidade, né? Então a gente não vai entrar no estudo da reencarnação individual de cada um, mas estamos aqui com a finalidade da evolução, com a finalidade de trabalhar essas dificuldades que a gente ainda traz de outras vidas, né? E tentar entender melhor aquilo que Jesus veio nos ensinar como uma metodologia evolutiva, como um caminho para que a gente possa adentrar a outros níveis do processo evolutivo, tais quais como a evolução para outros planos mais elevados, né? A aquisição da paz interior, porque aqui nesse planeta, que tem tantas provas, tantas expiações, tantas dificuldades, todas geradas por nós mesmos, tem muita gente que está vivendo com tranquilidade, está vivendo em paz. Por quê? Porque já ascendeu a um nível mais elevado de conhecimento e de vivência das coisas espirituais. E aí fica mais fácil, né, superar as dificuldades. Não que não as tenhamos, todos nós temos. Chico tinha, Divaldo tem, Madre Teresa teve, Mandus teve, aos caminhões, quem vê o filme aí sabe das dificuldades que ela teve, né? E todos aqueles que estamos aqui temos algum tipo de dificuldade. O que muda é o viés, né? Uns têm na área de relacionamento, outros têm na área financeira e por aí vai. Mas todos temos alguma dificuldade, algum ajuste a ser feito neste plano. Quando a gente conhece os valores perenes, que são os valores do espírito, quando a gente adquire a consciência
do que somos, de onde viemos e para onde iremos, se a gente aplicar isso no nosso dia a dia, a gente vai ter mais facilidade, né? Quando a gente reconhece que somos ainda, né, seres endividados, seres com dificuldade de vivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fica mais fácil a gente entender e a gente buscar o auxílio para a nossa mudança. Um dos aspectos que nos auxilia e que é uma característica da humildade é reconhecer as nossas impossibilidades, né? É perceber que a gente ainda falha, que a gente ainda é muito ligado às questões materiais e que ainda temos muitas dificuldades. Quando a gente começa a reconhecer as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos apegos, fica mais fácil da gente entender essas dificuldades e começar a trabalhá-las para modificá-las, né? Então, a gente, quando entende que praticar a humildade deveria ser um dever de todos nós, né? Quando a gente entende que à medida em que a gente pratica a humildade, a gente está combatendo o nosso orgulho, né? A gente está combatendo a nossa cobiça, a gente está combatendo o nosso egoísmo, a gente está combatendo a nossa vaidade, né, que são vícios, e diria também a inveja, né, que também está muito ligada a esses aspectos aqui que são mais difíceis, né, de serem trabalhados, porque a humanidade ainda está, em sua boa parte, adormecida, na sua maioria, ela ainda está adormecida para com os valores morais, né? Tanto é que a gente vê os acontecimentos graçando, né? As drogas campeando. Por quê? Porque a pessoa está fugindo de si própria. Quando ela empreende essa fuga, ela vai em busca de alguma coisa que tire aquela realidade que ela julga ser uma realidade negativa, né? Então ela, de certa forma, se julga melhor que os outros e aí não quer ficar, né, nesse ambiente que nem sempre é agradável, que nem sempre é de felicidade. Então a pessoa vai em busca de uma fuga, de algo que lhe anestesie os sentidos, né? O drogado, ele está tentando fugir da sua própria realidade. Por quê? Porque não tem, né, a aceitação, porque não tem a humildade de entender a necessidade de superação que todos nós trazemos para este planeta. Todos nós aqui estamos buscando superar alguma circunstância, alguma situação que deixamos no nosso passado reencarnatório. Por isso a gente precisa praticar essa consciência. E a questão, né, da falta da humildade é muito grave, porque aquele que não entende essa necessidade, ele acaba se sentindo proprietário, né? Ele acaba se sentindo possuidor de alguma coisa. Na realidade, nós não possuímos nada, nem o nosso corpo físico nos pertence. Foi uma concessão dada pela espiritualidade para que a gente pudesse nos acomodar espiritualmente num veículo, num instrumento para a gente realizar a nossa missão. Então nem esse corpo é nosso, tanto é que ele não volta conosco, né? Nós chegamos aqui já dentro desse corpo e ficamos um período aqui, dependendo de cada um, de cada necessidade específica de cada um, dependendo do trato que damos ao nosso corpo, e a gente permanece por um período com ele, mas depois o deixamos aqui mesmo, nesse ambiente, até porque a gente sabe que essas energias que formam a matéria do nosso corpo foram subtraídas
desse próprio meio no qual estamos, desse planeta, né? Então, é porque é do próprio planeta em que a gente reencarna que a gente retira as energias materiais para construir o nosso corpo físico, porque ele é apropriado àquela condição do planeta, né? Então, se nada que nós temos aqui é nosso, né, por que a gente ainda cultiva esse sentimento de posse, esse sentimento de meu, esse sentimento de pertencimento que não é real, que não é verdadeiro, né? Ninguém chega do outro lado carregando nada a não ser seu perispírito, o espírito e a consciência daquilo que fez ou deixou de fazer no plano material, né? A humildade, ela é tão fundamental que Jesus, quando abre, né, o centro do Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança que ele lança é justamente bem-aventurados os pobres pelo Espírito, né? Porque são eles que são os humildes, né? E as bem-aventuranças, né, são uma coletânea de necessidades básicas que vão acontecendo de forma ascensional, ou seja, a gente a cada passo que damos nessa proposta transformadora de Jesus, a gente vai evoluindo, mas dependemos, como numa escadinha, de subir um degrau por vez. Não dá para chegar de vez no 10º degrau. A gente precisa ir galgando os degraus, né, ou ascendendo a outros patamares à medida em que a gente vai entendendo, vivenciando e se preparando para uma nova etapa. Ou seja, quando Jesus diz, né, que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, né, ele diz que a base, a essência, o primeiro patamar para a nossa evolução é o entendimento de que somos seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria, que somos seres imortais e que todos, independente da pigmentação da pele, independente do viés sexual, independente da condição econômica, independente do lugar em que a gente mora, que a gente vive, somos todos irmãos, iguais, filhos de Deus, todos oriundos da divindade. Então ele nos chama a atenção para que a gente perceba que aquele que está do nosso lado, aquele que está na esquina, aquele que está na rua, aquele que malversa o dinheiro público, aquele que mata, aquele que rouba, é nosso irmão, tanto quanto nós somos filhos de Deus, né? Então, a gente precisa entender isso. Às vezes é difícil, porque nem todos estão conectados com o conhecimento que nós já detemos, porque fomos agraciados pela nossa necessidade com o conhecimento da doutrina espírita. Na verdade, a doutrina espírita veio nos trazer um alento, uma informação fundamental que deveria fazer com que a gente se modificasse, que a gente se melhorasse, que a gente agisse de uma forma diferente no nosso dia a dia. Nem sempre é isso que ocorre, né? Como eu disse, o mergulho na carne é complexo. A gente
programa uma circunstância no plano espiritual, mas quando chega aqui no meio da matéria, quando sente o apelo, quando sente as dificuldades, né, o chamamento da matéria aqui nesse planeta, não é raro a gente ter dificuldades, né? Vide a literatura que André Luiz nos traz sobre a vida no plano espiritual. A gente vê que muitos são os que regressam, às vezes, além de não ter feito aquilo que programaram para fazer, ainda se comprometer com outras situações, com outras dificuldades e comprometer mais ainda o seu processo reencarnatório, né? Ao invés de resgatar o que trouxe, ainda criou mais débito, né? Mas a misericórdia do Pai é infinita, então sempre nos oportuniza essa possibilidade de continuarmos evoluindo, né? Então Jesus diz também nas bem-aventuranças, né, que bem-aventurados são os que choram, né? Que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, né? E esses que choram, é lógico que choram, né, com a consciência, né? Não é chorar por chorar, porque senão a gente cairia naquele dito popular, né? Quem não chora não mama, e não é assim que funciona. Não basta apenas chorar por chorar, a gente está chorando pelas dificuldades do outro, a gente está chorando pela, às vezes, impossibilidade de ajudar mais, de fazer mais, né? Chorando por esses aspectos e não simplesmente chorar por chorar, porque isso não vai trazer nenhum benefício, não vai trazer nenhum alento, né? Mas serão beneficiados, serão amparados aqueles que se doam em prol do seu próximo, né? Que gostariam até de fazer muito mais. Então esses, os mansos, os pacíficos, né? Diferente dos pacificadores, porque os pacíficos são aqueles que já conseguem viver em paz, né? E os pacificadores são aqueles que já difundem essa paz. Mahatma Gandhi era um pacificador, né? O nosso querido Divaldo Pereira Franco, que está aí com o movimento Você é a Paz, é um grande pacificador, é um difundidor, divulgador da paz pelo mundo afora, né? Então, quando Jesus diz que bem-aventurados são os justos, né, que bem-aventurados os misericordiosos terão misericórdia, ele está dizendo o seguinte, que primeiro a gente precisa começar pela humildade, né, pela pobreza de espírito. O que é pobreza pelo espírito? Pobreza pelo espírito é você ser desapegado das coisas materiais. O desapegado não é ser negligente nem displicente. O desapegado é você ser uma pessoa que compreende a sua essência, que sabe o que verdadeiramente é. Então é de suma importância a gente ter essa consciência que nós não temos um espírito, somos o próprio. Então, quando a gente entende que somos um espírito criado por Deus, que é a inteligência suprema de todo o universo, que Jesus é o nosso irmão maior, que é o modelo e guia para a humanidade, que veio mostrar os caminhos que nós temos que seguir para nos melhorarmos através do amor a Deus e do amor ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente entende isso e passa a vivenciar dessa forma, a gente está trabalhando o nosso desapego, a gente está modificando o contexto, né, daquela influência material que é tão intensa. Por quê? Porque ela vai amenizando. À medida em que a gente se dá conta da nossa verdadeira essência, a matéria já não tem uma força tão grande como quanto para com aqueles que não percebem o valor do ser espiritual. Aqueles que ainda acreditam que a vida é uma busca incessante por coisas, por bens, por valores, né? Então, esses ainda não têm essa visão de humildade, porque estão em busca da posse,
quem quer se completar com coisas, né, ainda não percebeu o seu real valor. Se não percebeu o seu real valor, como é que vai perceber o valor do próximo? Né? Jesus deixou bem claro: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, se eu ainda não me desapeguei das coisas, se eu ainda não tenho valores maiores além da matéria, eu não tenho condições, eu ainda não percebo o valor, a necessidade de amar o meu semelhante. Por isso que a violência ainda campeia no nosso planeta, porque as pessoas são violentas em busca de coisas. A violência só se dá porque o amor ainda não atingiu o coração desses nossos irmãos, que eles ainda não percebem, né, a grandeza da vida, ainda não tem noção. Então, se ele não consegue ainda entender nem o que ele é, como é que ele vai ser misericordioso? Né? Como é que ele vai consolar aqueles que choram? Como é que ele vai ser justo? Como é que ele vai ser pacífico, se ele ainda não tem ideia? Então nós precisamos tratar a questão da humildade com um carinho maior, porque ela é o início da nossa caminhada evolutiva. É através da sua prática, da sua vivência, que a gente vai começar a trabalhar um fator extremamente importante, né? Que é o autoconhecimento. Entender porque a veneranda Joana de Ângeles nos disse através de Divaldo Pereira Franco que nós, espíritas, não são os outros não, nós precisamos nos humanizar, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos espiritualizar. Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, falei: poxa, se a gente precisa de tudo isso, nós somos o quê? Né? Somos candidatos à evolução, né? Porque precisamos ainda fazer a base, precisamos fazer a estrutura da nossa casa para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer, para poder ampliar os nossos horizontes. Jesus nos cita naquela passagem que ele diz que todo homem que ouve as minhas palavras e as coloca em prática demonstra ser um homem sensato, que é aquele que construiu a casa sobre a rocha, porque os rios se abateram, né? Os ventos chegaram e a casa permaneceu lá. Então a gente precisa pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou para poder edificar com bases sólidas esse conhecimento que ele deixou para a gente, para que tenhamos uma consciência espiritual. Isso a gente só faz através do nosso autoconhecimento, através da percepção do nosso valor, né? Reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo que ainda temos uma jornada imensa para trilhar, né? Eu costumo brincar dizendo que a escada de Jacó, que tem uma parte dela aparece sobre as nuvens, olha, naquela parte das nuvens tem muitos degraus, mas são muitos, são poucos, não? E a gente vai, graças a Deus, trilhá-los todos, porque Jesus assim o disse, né? Jesus disse que todos iremos ao Pai, mas antes passaremos por Ele, né? E quando a gente efetiva, né, o nosso autoconhecimento, que vai nos levar a vivenciar a vida com humildade, a gente vai deixar a animalidade que habitava no ser inconsciente, aquele ser mais irracional, aquele ser que está nos mundos primitivos, que só está ali para satisfazer as suas necessidades extremamente básicas. Nós já passamos desse estágio, nós já estamos no estágio seguinte, já galgamos um degrau nessa escala da evolução,
E aí a gente precisa agora, dentro dessa escala de evolução que nos foi concedida, de sair de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, precisamos dar o segundo passo. Precisamos entender a nossa realidade, nos percebermos, né? E eu digo muito isso porque é uma falha muito grande por parte daqueles que estão encarnados aqui, essa falta de autoconhecimento, de saber o que é, quem é, né? De saber de onde a gente veio, de saber para onde a gente vai, de saber que a reencarnação é um instrumento que nos ajuda a evoluir e que a gente não se isenta por causa disso da prática, né? Da boa vontade, da determinação, da superação, do desejo de evoluir, porque a gente precisa fazer a nossa parte. É fundamental que a gente faça a nossa parte, né? Para podermos justificar a ascensão para outros planos. Emmanuel nos traz, nessa mensagem da humildade, uma fala muito importante, muito interessante, que o homem na busca da posse, né, a alma acaba acolhendo o quê? Acaba acolhendo o desespero, o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. E se expirem na depressão, né? Se exprimem na depressão essas questões. A gente vê que hoje em dia vivemos um momento delicado na nossa humanidade. Quantas pessoas estão deprimidas? Quantas pessoas são levadas ao suicídio, né? Em função de todo esse processo de dificuldade que foi agravado pela pandemia, né? Foi agravado pelo professor Covid, que veio dar umas aulas extras, mas os alunos parece que não são muito bons, né? Os alunos são meio complicados e não estão se esforçando para aprender, né? Tanto é que a gente está tendo a volta aí, né? Muita gente já não quer usar mais a máscara, os estádios de futebol sendo liberados 100%, o próprio estado da Bahia está na condição vermelha, ou seja, estão crescendo os casos. A China, aí sexta-feira passada, fechou lá algumas localidades que estão tendo surtos. Então, assim, a gente ainda precisa entender melhor essa pandemia, entender melhor qual é a finalidade dela, entender melhor o que é que a gente está fazendo aqui e como é que a gente pode modificar este processo pelo qual estamos passando, né? O que precisamos fazer para entender que essa normalidade que as pessoas querem voltar é uma coisa extremamente anormal, né? Que a gente precisa entender que somos todos irmãos, que uns precisamos dos outros e que necessitamos fazer a nossa parte, né? Nesse contexto da evolução espiritual. Então a gente precisa ter, né, muito cuidado com estes aspectos que estão levando as pessoas ao desequilíbrio psíquico, né? Além disso, ele é um motivo na ulceração e na disfunção celular, levando também à loucura e a dolorosos conflitos passionais. A gente vê que essa situação da Covid, né, levou muita gente a se separar, porque só se aguentava ficar no convívio por um período de tempo menor. Aí a pessoa passou a viver em casa, pronto, não se entendeu mais, e aí ficou difícil de manter a sua convivência, de manter, né, ali aquele convívio no núcleo familiar. E muitas separações
levaram, né, as pessoas a fazer isso em função de não aguentar conviver o dia todo. Como é que você, no meio da sua família, teoricamente com pessoas que você quer bem, você não consegue conviver e aceitar as dificuldades inerentes do dia a dia? Porque todos nós temos defeitos e imperfeições. E a gente precisa aprender através da humildade que nós temos esses defeitos e que o outro tem direito de ter os defeitos dele também. É lógico que a gente não vai com isso dizer que vai passar a mão na cabeça, mas a gente vai entender. E entendendo, fica mais fácil de conviver, de perceber, de tentar aplicar mudanças na conduta sua e do outro, né? Então, a humildade é fundamental para a gente viver melhor no nosso dia a dia, para a gente ter êxito na busca da transformação, né? E muito fora daquilo de que alguns possam imaginar, a humildade não leva à subserviência, né? Porque o fato de você ser humilde não significa que você vai aceitar tudo aquilo que lhe dizem ou que façam ou pretendam fazer com você, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o conhecimento, mas não significa que vamos aceitar, por sermos humildes, tudo aquilo que as pessoas que ainda vivenciam na ignorância queiram nos impingir. O que nós não vamos fazer é agir com violência, porque a violência não é uma peculiaridade, não é uma característica do humilde, né? A violência é uma característica do ignorante, daquele que não tem argumentação suficiente para dialogar, para expor as suas ideias, para dar uma formatação aos seus pensamentos, levando-os ao conhecimento daqueles com quem convive e que não necessariamente vão aceitar, né, a sua visão de vida e de mundo. Mas é importante que você tenha, que você perceba os seus valores e que tenha, através da humildade, a paciência necessária para entender que nem todo mundo vai estar na mesma condição, no mesmo nível de entendimento que você tem. Então, é muito importante que você perceba, que você analise, que você revisite, né, a história de Jesus, o nosso governador planetário, aquele que é o modelo e guia para a humanidade, aquele que, quando o planeta foi criado, já era Cristo. Aliás, Deus entregou, numa reunião de vários Cristos, a bola de fogo para Jesus, para que ele pudesse, né, criar o nosso planeta, para que ele pudesse desenvolver as melhores condições possíveis para que nós, aqui encarnados, pudéssemos vir usufruir de tudo que este planeta nos concede e superar as nossas dificuldades caminhando para a evolução, né? E Jesus nos dá logo de cara um exemplo fantástico, maravilhoso, quando ele vem até o planeta, ele que já estava num nível extremamente elevado, ele que já tinha contato direto com Deus, ele vem até o planeta, né, para poder nos ensinar como proceder para evoluir e atingir os objetivos maiores do Espírito. E como é que ele faz isso? Ele já começa dizendo a que veio quando reencarna numa manjedoura junto dos animais. É o curral em que os animais ficam, porque não havia acomodação para eles, né? Vocês devem conhecer a história, e aí ele nasceu numa estrebaria. Não é por acaso, ele já veio dizendo a que veio demonstrando, ele, o governador do planeta,
que poderia nascer no meio de ser filho de um rei, né? Ter ostentação, não. Ele veio no meio dos humildes, no meio da humildade. E pautou a sua existência toda neste processo da humildade, ensinando sempre a todos nós os melhores caminhos que poderíamos trilhar para que a gente entendesse a sua proposta e não sofresse tanto. Ainda temos muitas dificuldades para entendê-lo, né? Mesmo nós que já estamos aí vivenciando o Espiritismo, ainda temos dificuldade. E a gente precisa despertar para essas práticas, para vivê-las no nosso dia a dia. E através do autoconhecimento, através da meditação, que são ferramentas maravilhosas que vão nos auxiliar a entender todo esse processo, que vão nos auxiliar a evitar, né, a depressão e outras situações menos valorosas para a nossa existência, estão todas contidas naquilo que ele nos ensinou. Né? Tudo o que Jesus nos ensinou, a gente pode buscar através de vivências, dessas ferramentas que a gente tem disponível para nos melhorarmos, para travarmos esse autoconhecimento que nem sempre é agradável, né? A gente prefere sempre a versão melhor, mais luminosa, mas nem todos nós a possuímos, e mesmo os que possuem passaram por um processo de evolução, de transformação e de autoconhecimento, acolhendo a sua sombra, acolhendo aquele lado menos glorioso, menos brilhante que todos nós trazemos e que estamos aqui justamente para mudar. Precisamos mudar esse contexto desse lado mais obscuro, mas que existe, que está presente e que nós só vamos resolver à medida em que a gente acolher essas dificuldades e transformá-las, né? Assim como Jesus mostrou através das bem-aventuranças, transformá-las em degraus para que a gente possa ascender a patamares mais elevados. Que o Mestre Jesus possa nos auxiliar nesse contexto, nos auxiliar nessa jornada de transformação e autoconhecimento, e que Ele possa nos fortalecer com fé e bom ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Vamos orar então? Agradecendo a Jesus a oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui mais uma vez, falando sobre as coisas do Evangelho, falando sobre as nossas necessidades de evolução, de amorosidade, de compreensão, e rogando ao Mestre Jesus que nos fortaleça, não somente hoje, mas que Ele continue nos fortalecendo durante todo o transcorrer da nossa eternidade. Muita paz para todos nós, e viva Jesus, que assim seja.